Nessa quarta-feira eu quero trazer para vocês 3 assuntos em um vídeo só. Eu quero falar sobre os resultados de Transmissão Paulista, quero responder uma pergunta que vocês sempre me fazem: eu tenho que escolher Transmissão Paulista ou Taesa? E também quero trazer aí sobre os principais impactos que as últimas declarações do nosso presidente, teve ou pode ter sobre o setor de energia. Então tá tudo correlacionado, porque hoje a gente vai falar do setor de energia, de algumas empresas específicas, então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like para entender que esse conteúdo tá saindo relevante para vocês e dê uma olhadinha sempre aqui na descrição, porque eu sempre deixo aí alguns cupons de desconto e alguns links interessantes para vocês, inclusive, abrirem a conta de vocês na Clear e negociarem com corretagem zero, beleza? Agora, gente, vamos começar falando, deixa eu só abrir todos os meus dados aqui, sobre os resultados em si da Transmissão Paulista. Eu não quero trazer quem é a Transmissão Paulista, porque eu já fiz isso aqui no canal, mas eu quero trazer o que ela tem feito nos últimos anos e quais foram os seus resultados, os seus números, se isso foi positivo ou não. Então, quando a gente fala de Transmissão Paulista, ela tem crescido bastante nesses últimos anos, ela é uma das maiores transmissoras aqui do Brasil. Desde 2016, ela arrematou aí mais de 14 leilões de transmissão e, como vocês podem ver nesse mapa aqui, então, ela está presente em 17 estados. Em alguns casos já tem operações aí funcionando, em outros nós temos aí algumas operações sendo trabalhadas, sendo construídas, estão em construção. Mas beleza, eu vejo que ela é uma empresa sim muito boa, ela é uma empresa que tem crescido bastante, mas agora vamos olhar os números em si que ela entregou no quarto trimestre de 2020, Quando a gente fala da receita líquida de Transmissão Paulista, ela conseguiu crescer em 15%, entregando um resultado, gente, de nada mais, nada menos do que 839 milhões de reais. E quando a gente fala do lucro líquido, eu já quero colocar para vocês aqui na tela como é que ficou. Quando a gente faz uma comparação do quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, ela conseguiu crescer 8,4%. E quando a gente olha uma base anualizada, ela cresceu então 63,9%, o que é bastante coisa. Os principais motivos foram justamente uma melhora nessa questão operacional e de transmissão, mas também, o benefício fiscal de ter feito algumas distribuições aí através dos juros sobre capital próprio. Não vou entrar nesse detalhe, porque eu já expliquei aqui no canal a diferença entre dividendos, juros sobre capital próprio e como as empresas podem fazer esses pagamentos e se beneficiar em determinados momentos. Mas, de qualquer maneira, esses foram os dois principais motivos que fizeram ela conseguir ir bem em 2020, apesar de um ano extremamente complicado, por conta de crise sanitária, crise política, crise econômica, todo esse combo, que a gente viveu aqui no Brasil. Agora, saindo dessa questão de receita e lucro, a gente precisa falar do endividamento, Então, ela tem conseguido diminuir o seu endividamento. Quando a gente faz uma comparação aí de 2019 para 2020, ele diminuiu aí 8,4%, ficando com 2,3 bilhões de reais. Essa questão da dívida dela, a gente pode considerar que ela é uma dívida longa, uma dívida controlada. Então, quando a gente traz aquele indicador da dívida líquida pelo EBIT, ele ficou em 0,9 vezes, e a gente considera que esse é um índice saudável, principalmente quando a gente fala de empresas que estão no setor de energia, que costumam ser mais alavancadas, Claro que as transmissoras nem tanto, mas ainda assim a gente considera que esse sim é um indicador muito bom que pesa a favor dela. Agora, gente, precisamos falar sobre os dividendos. Eu sei que vocês gostam de dividendos, eu também gosto, Ela, juntamente com o resultado, acabou anunciando, o pagamento de dividendos de 80 centavos por ação. Agora, quem que vai ter direito? Quem tiver posição acionária até o dia 25 deste mês de fevereiro. Ou seja, se você comprar no dia 26, que já vai estar ex-dividendo, você não vai ter direito, E esse pagamento, ele vai ser feito no dia 21 de maio. Cabe ressaltar que ela é sim uma excelente pagadora de dividendos, ela tem aí um yield alto e eu já quero trabalhar sobre isso, até mesmo porque vocês sempre me perguntam: Bea, eu tenho que escolher Transmissão Paulista ou eu tenho que escolher Taesa? Eu acho que de cara eu já preciso dizer que às vezes você não precisa escolher uma ou outra, você pode inclusive escolher as duas se as duas empresas forem boas. Porém, eu quero trazer um comparativo para vocês e eu já quero colocar agora na
tela para a gente entender aí o que cada uma está fazendo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a relação preço-lucro, a gente vê que a TRPL hoje ela está um pouquinho mais descontada do que a Taesa, mas não é tanta diferença assim. Quando a gente fala do ROI também é algo muito próximo, a Taesa sai na frente. Quando a gente fala da margem EBITDA, a Taesa sai na frente também. Quando a gente fala da dívida líquida pelo EBITDA, então a Transmissão Paulista ela é menos alavancada, mas ainda assim os índices de Taesa estão saudáveis, estão ok. E quando a gente entra na parte dos dividendos, que era o que a gente estava falando agora, Taesa acaba saindo na frente. Quando a gente fala da média dos últimos 5 anos, ela pagou mais de 10% ao ano em média, e agora quando a gente olha os últimos 12 meses, por exemplo, a Transmissão Paulista está com 7,8% de dividend yield e a Taesa com 10,4%. E aí quando a gente fala do retorno, né, quem trouxe mais retorno para os acionistas nesses últimos 5 anos, então a Transmissão Paulista ficou um pouco na frente, mas ainda assim são números muito parecidos, e isso considerando, claro, todo o sobe e desce das ações e também o retorno com dividendos e JCPs. Então, como vocês podem ver, para mim são duas empresas muito parecidas. Quando a gente fala da TRPL4, vale ressaltar que ela não tem aquela questão do tag along, mas ainda assim, olhando, colocando as duas na balança, se eu precisasse escolher apenas uma, eu escolheria a Taesa. Ela tem um dividend yield maior, tem entregue retornos parecidos, tem números redondinhos, e ainda assim, quando a gente fala, né, do setor de energia, o desconto que as empresas estão tendo está sendo muito parecido, beleza? Mas ok, agora eu quero saber de vocês, se vocês precisassem escolher só uma dessas duas, entre Transmissão Paulista e entre Taesa, quais vocês, ou qual, né, vocês escolheriam? Podem escrever aqui nos comentários. E agora a gente vai entrar na nossa última parte do vídeo, mas não menos importante, que é sobre como essas empresas que a gente estava falando até agora poderiam ser afetadas com uma possível intervenção do governo. Isso porque nós tivemos declaração, então, do Jair Bolsonaro nessas últimas semanas que passaram, nesses últimos dias que passaram, onde ele acabou intervindo na Petrobras, fazendo essa troca de presidente, e ok, isso já é algo que poderia acontecer porque é uma prerrogativa dele, mas a galera ficou muito preocupada se talvez poderia acontecer alguma interferência no preço, as ações sofreram pra caramba, as outras estatais acabaram sofrendo junto, né, com medo de talvez mais alguma possível intervenção, e aí que a gente precisa trazer isso um pouquinho para o setor de energia para entender como poderia sim ser afetado através de alguma intervenção governamental. Primeiro ponto, é claro que a nossa conta de energia está ficando muito mais cara, e a previsão agora para 2021 seria um reajuste aí de mais de 13%. Só que é claro que o governo não quer, a população como um todo também não quer, porque a gente está passando por um período de crise, tudo isso impacta na nossa inflação, e a gente tem que ter um certo cuidado, né, com tudo isso, porque acaba onerando principalmente, né, os consumidores e a população pagadora de impostos. Agora, gente, o que acontece? Quando a gente fala de uma intervenção do governo no setor de energia, né, nós temos que entender que quem provavelmente mais iria sofrer, e a gente já viu isso no passado também, seriam as distribuidoras. Em que sentido, né, gente? No fim das contas, a distribuidora é quem faz a distribuição final dessa energia, e ela que faz, às vezes, esse reajuste tarifário que acaba impactando o consumidor final, ou seja, a gente. Então, as possíveis intervenções aí que poderiam acontecer, e aqui são especulações, porque a gente não tem nada confirmado ainda pelo governo, às vezes eles podem vir aí talvez com uma terceira alternativa, né, além dessas duas que a gente está trazendo hoje para o vídeo, seriam basicamente, né, a gente poderia fazer um adiamento desse reajuste tarifário, né, pelo IGPM ou pelo IPCA, e aí teria uma compensação, então, da ANEEL, né, ao longo dos próximos 2-4 anos. Então, eles compensariam essas empresas, né, fazendo o pagamento, né, o diferimento para elas, para compensar esse não reajuste nesse momento, né, de crise que a gente está vivendo. Uma outra alternativa seria voltar um pouquinho no tempo e olhar lá para 2017, onde teve uma mudança no entendimento da cobrança de PIS e COFINS nas contas de energia, e aí teoricamente, como a gente pagou um valor a mais por conta desses impostos, poderia ser então utilizado talvez um fundo com esses valores para tentar abater na conta de energia e não deixar ela mais cara nesse momento, né? Cabe ressaltar que eles estavam procurando olhar aí para os próximos 4-5 anos, e eles queriam diminuir essa conta aí em torno de 27%, que é mais de 5% ao ano. Se eles vão conseguir, não sabemos, mas
pontos muito importantes que a gente precisa falar sobre isso, né, gente? Nós já tivemos outras intervenções no passado, justamente no setor de energia, e claro que num primeiro momento a gente onera as empresas e acaba favorecendo o consumidor porque ele não vai ter esse reajuste na conta. Só que ao longo do tempo a crise foi pegando, tivemos crise hídrica, no fim das contas as empresas de energia elas não conseguiriam ficar sem fazer esse reajuste e aí elas tiveram esse efeito rebote, a conta acabou subindo muito mais depois. Então, quer queira ou não, no final das contas, quem acabou pagando essa conta mesmo fomos nós, pagadores de impostos, e nós, consumidores. Então, só esse cuidado que eu acho que a gente tem que sempre estar de olho na hora de olhar para as empresas e intervir nas empresas. Num curto prazo parece que é muito bom, porque isso não vai onerar o consumidor, mas no longo prazo pode acabar acontecendo esse efeito rebote, vamos dizer assim, né? Se você tem talvez uma estatal ou se você tem alguma empresa ali naquele momento que não tá dando lucro, então o Estado ele acaba tendo que pagar essa conta. E quem paga a conta do Estado somos nós através dos impostos. Então no fim, parece que no fim, sempre nós que estamos pagando essa conta, não dá pra gente se enganar achando que tudo vai funcionar a mil maravilhas. É claro que tudo isso deve ser melhor pensado pelo governo para entender como vai ser feita essa interferência, de maneira talvez não onerar o consumidor, mas acho muito difícil que isso não aconteça. Se não for onerar agora, provavelmente lá na frente isso deve acontecer e talvez seja por isso que o mercado tenha respondido tão mal, não somente com a Petrobras, que caiu mais de 20% na segunda-feira, mas também com outras empresas, né, que são estatais, como a Eletrobras, Banco do Brasil, né, que você tem ali economia mista, mas por conta desse receio de talvez ter mais alguma intervenção governamental que poderia, sim, afetar lá na frente o que vai acontecer com essas empresas. Bom, gente, falei pra caramba hoje, eu acho que eu trouxe 3 assuntos e respondi também 3 perguntas que vocês estavam me fazendo muito, né, sobre os resultados de transmissão paulista, sobre qual talvez eu escolheria entre transmissão paulista e Taesa e sobre uma possível intervenção do governo no setor de energia. Então acho que ficou um pouquinho mais claro como isso poderia acontecer, mas a gente vai precisar aguardar aí os próximos desfechos dessa história e entender se tudo isso não foi só retórica ou se efetivamente vai ser feito alguma coisa. Agora vocês podem tecer todas as opiniões de vocês, tentem não se matar nessa questão, quando a gente fala de política, dessas intervenções, tentem pensar de maneira racional mesmo, de como isso pode onerar ou não a população, se vocês forem entrar nessa discussão aqui nos comentários. E eu acho que era isso, gente. Sendo um pouco mais prático, então usem os comentários, mas não se matem, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.